Bom dia, professores. Eu sou a Tatiane, técnica da EFAP. Bem-vindos à formação do Aprender Sempre, volume 3. Hoje nós estamos com a Edna. Bom dia, Edna. Vim correndo, Edna. Bom dia, Tati, tudo bem? Você não acredita que meu cachorro disparou a latir agora. Eu vou ter que voltar para você aumentar seu bom dia até acalmar. Volta aí, Tati. Tá, tudo bem. Eu tô vendo aqui os professores dando bom dia. Nós vamos falar um pouco, né, sobre Aprender Sempre, volume 3, né? As orientações para o desenvolvimento das competências socioemocionais. Né? Aqui vai ser voltado para a área de matemática. Os professores de ciência da natureza vão ter também a mesma abordagem, né? Com os materiais aí que nós selecionamos para a formação. Ele acalmou, Edna, um pouco? Gente, olha só como é a vida da gente, né? Eu estava falando com a Alita agora, até às 8 horas estava tudo bem. Foi a hora que a gente começa a entrar, a campainha toca, o Muri dispara a latinha e fala, agora não vai dar para começar a formação, mas agora vai. Bom dia, Tati. Você correndo aí de um estúdio para o outro, a gente correndo daqui também. Bom dia, professores de todo o estado de São Paulo. É um prazer e uma alegria estar de novo com vocês, para a gente apresentar dessa vez o material do Aprender Sempre, volume 3, e continuar nessa nossa trajetória, né, aprofundando um pouco mais sobre esse material. E para começar essa nossa formação, já que o Muri resolveu dar as boas-vindas para todos vocês, eu vou apresentar o objetivo desse nosso encontro. E aí eu vou pedir, então, acho que é o Mauri que vai nos ajudar colocando os slides aí. Eu vou pedir ao Mauri que coloque, então, isso, obrigada. Esse objetivo geral do nosso encontro de hoje, ele é muito alinhado, aliás, a gente segue com o mesmo objetivo geral em todos os nossos encontros, alterando os objetivos específicos. Então, só para recordar, nosso objetivo geral é que a gente possa, então, estar olhando aí com profundidade, né, para o caderno, para o volume 3, do material do Aprender Sempre, o material do programa de recuperação e aprofundamento da aprendizagem, nesse caderno específico que traz as orientações para a articulação das competências socioemocionais na sequência de atividades do componente de matemática. E quais são aí os objetivos específicos desse nosso encontro de hoje? No primeiro momento, é que a gente possa, então, fazer um alinhamento com os encontros anteriores. Para isso, a gente vai levantar as práticas e os aprendizados, né, conforme as orientações pedagógicas, para esse planejamento da articulação das competências socioemocionais na sequência de atividades dos volumes anteriores. E os outros dois objetivos específicos, eles estão bastante relacionados com o material específico desse volume 3, que então, nesse encontro, né, nesse material, ele aprofunda naquele segundo momento do ciclo de planejamento e ação que a gente vem apresentando desde o volume 1 para todos vocês, que é o da sensibilização, do acompanhamento e da avaliação e processo. Então, dessa vez, a gente vai aprofundar no momento do acompanhamento. E o nosso objetivo específico terceiro é que a gente possa apresentar um pouco para vocês sobre essa mediação docente, falar um pouco mais sobre isso, que traz muito, quando a gente fala do acompanhamento, automaticamente a gente já fala desse processo da mediação do professor, né, integrado aí às competências, ao desenvolvimento socioemocional, com o uso de metodologias ativas, e para isso a gente vai lembrar do SAFe, que embasam toda a nossa proposta, então, de desenvolvimento intencional das competências socioemocionais. Então, já tendo aí o nosso objetivo geral apresentado, retomado, os nossos objetivos específicos também. Vamos para a nossa agenda? Então, nós dividimos a nossa agenda exatamente conforme esses objetivos específicos. No primeiro momento, então, a gente retoma um pouco dos encontros anteriores, traz o último questionamento que tivemos e que fizemos no encontro passado e aprofundamos, então, no momento do acompanhamento. No segundo momento, vamos falar sobre metodologias ativas. Quais são as metodologias ativas que estão destacadas nesse material do Aprender Sempre, volume 3? E vai ser uma conversa bem gostosa, eu garanto para vocês. Esse caderno está muito bom da gente ler, tá gostoso, sabe? A gente vai olhando para ele,
tem uma leitura com profundidade, principalmente porque ele traz aí as metodologias ativas, retoma o SAFe como oportunidade, né, nesse processo do acompanhamento e na prática em todo o nosso processo aí do desenvolvimento socioemocional com intencionalidade. E vamos falar um pouquinho sobre o que tem nesse caderno também. Vamos lá? Para começar, nossa habitual acolhida, né? Nossa acolhida de hoje, ela traz a frase do Einstein. E é uma frase do Einstein muito provocativa e que ela vai nos acompanhar ao longo de todo esse encontro. E ao final do nosso encontro, vou fazer um convite para vocês. A gente anota agora essa frase no nosso diário de bordo e no final do nosso encontro, vamos retomar essa reflexão para a gente poder perceber se fez sentido, se ampliou. E a frase é exatamente essa que está aparecendo aí. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Esse físico alemão, né, essa mente brilhante, que trouxe tantos aprendizados, né, tantas descobertas importantes para a gente, né, que seguem até hoje conosco. E aí a questão reflexiva que a gente quer trazer junto com essa frase é a seguinte: como a imaginação contribui no processo de construção do conhecimento? Então, essa já é uma reflexão aí que a gente já pode acionar os nossos dedinhos nesse frio e já colocar aí no chat as respostas em relação a essa pergunta, mas também anotar aí no nosso diário de bordo e no final do nosso encontro retomar essa frase. E falando em diário de bordo, enquanto vocês vão aí pensando, colocando já no chat a participação de vocês em relação a como que a imaginação contribui para esse processo de construção do conhecimento, eu quero retomar com vocês a importância do uso do nosso diário de bordo, né? Um convite para a gente olhar para ele atentamente e a gente olhar com bastante cuidado também como vem sendo feitos esses nossos registros, que pode ser no formato online, porque a gente aprendeu muito a lidar com a tecnologia nesses novos tempos em que vivemos, né? A tecnologia invadiu a nossa vida, então muita gente passou a usar, de fato, várias ferramentas tecnológicas, então provavelmente muitos professores estão fazendo aí seus registros online, né? No modo de alguma ferramenta que descobriu. Tem ainda aqueles como eu, que ainda ficou com o caderno, com o lápis, que gosta de um bom registro, de às vezes fazer um desenho ali do lado também. O importante é que a gente olhe para esses registros e perceba o que eles estão nos indicando. Quais são os indicadores que vão nos contando essa história evolutiva desse processo de formação que a gente vem vivenciando? Então, olhar para eles, retomá-los, é muito importante. É fundamental que a gente possa fazer esse movimento, para a gente poder entender que o registro não é só pelo registro, mas sim para a gente poder perceber como vem acontecendo esse movimento. Então, retomado o nosso diário, feita a nossa acolhida. Tatiane, eu vou voltar para você, minha querida, para você me contar se a frase do Einstein provocou algumas respostas já nesse início dessa nossa formação. Sim, sim. Obrigada, Edna. Obrigada aos professores que estão aqui presentes, né? Tem alguns sim, viu, Edna? Por exemplo, a professora Adriana falou questão de criatividade. O professor Carlos, imaginação e a liberdade. O professor Paulo contribui muito, né, essa fala dele. O professor Valdir comenta, imaginação é o início de tudo. Acho que o pessoal já descobriu, né, Edna? É isso aí, Tati. É muito bom, gente, poder receber essa troca de vocês, poder receber essa participação de vocês. Só faz sentido uma formação, e ainda mais à distância desse jeito, como a gente tem vivenciado, né, Tati? Sim. Quando vocês participam e quando a gente recebe as trocas de vocês. Muito obrigada, viu? E aí, começando então, a gente já vai, eu vou pedir para o Mauro para a gente colocar aí o próximo slide, para a gente começar a falar, então, e aí a gente já falou do diário, né? Esse nosso momento 1, ele vai trazer essa retomada sobre o que nós já vivenciamos. Então é muito importante a gente ter em mente que esses cadernos, o volume 1, volume 2, agora o volume 3, eles estão conectados. Então a cada um dos nossos encontros, a gente vai sempre retomar
um conteúdo do encontro passado. Por isso, a gente vai retomar agora, né, quais foram essas práticas e aprendizados com os materiais que a gente teve anteriores, né, com as vivências, com os aprofundamentos que a gente conseguiu fazer nos materiais anteriores. E, na sequência, a gente aprofunda, então, no momento do acompanhamento, que é foco principal desse caderno do volume 3. Então, para começar, retomando, quem não conseguiu participar dos encontros anteriores, nós trouxemos aqui um slide que traz os links com os encontros anteriores. Então, o professor que não conseguiu acompanhar o do segundo bimestre ou o do primeiro do volume 1, tá aí, vai ficar no material. O material já está disponível no repositório. Então, entre lá, né? Entre no link quando puder, dê uma olhada para ir poder fazendo esses links, essas amarrações do que foi falado nos encontros anteriores. Então, a gente está deixando aqui, além disso, a gente sempre deixa também, sempre retoma com vocês, onde está mesmo o material do Aprender Sempre, com as orientações para o desenvolvimento das competências socioemocionais articuladas? No próximo slide, então, a gente retoma aqui na página da EFAP, aí na página onde a gente apresenta os cadernos, onde vocês acessam os cadernos do Aprender Sempre, né, de língua portuguesa e de matemática, rolando a barra, a gente chegando ali embaixo, a gente vai ter exatamente esse olhar aí, olha, esse material, orientações para articular o desenvolvimento das competências socioemocionais ao Aprender Sempre 2021. Então, a gente tem os 3 volumes, o volume 3, que é esse que a gente está apresentando, já está disponível. E só recordando também o Aprender Sempre, esse aqui específico sobre as orientações das competências socioemocionais, ele não vai impresso para as escolas. Então, infelizmente, professores, a gente precisa entrar aqui no site para poder acessar esses cadernos, tá bom? Tem até o caderno de 2020 que está lá no final da barra, tá? Então, por isso que esse daqui é o material de 2021, e aí vocês encontram também o material de 2020, do ano passado, que a gente fez no final do ano. Então, retomado, onde está o material, onde estão as formações, como é que a gente acessa para a gente poder pegar o fio da meada e continuar essa história, né? Ou retomar aí alguns pontos que ficaram em abertos. Eu queria retomar a questão principal que a gente trouxe ao final da formação do encontro passado. É muito importante. Após a experiência e os aprendizados do encontro passado, como foi a realização da escolha e a articulação de uma competência socioemocional ao longo de uma sequência de atividades do material do Aprender Sempre? O que você conseguiu fazer? Conseguiu articular a competência que já estava ali em foco, destacada naquela sequência que a gente já destaca e a gente já traz em 2 aulas? Conseguiu fazer das outras sequências também a escolha de uma competência e continuar nas outras sequências? Como é que tem sido essa evolução de vocês? Para que vocês tragam suas contribuições, a gente vai dar 2 minutos e aí a gente retoma com a Tati trazendo as contribuições de vocês. Vamos lá?
Obrigada, professores. Edna, eu vou comentar aqui que a professora Rosana disse que a frase que você colocou, essa é uma das frases que sempre coloco para os alunos. É muito bom, ó, que legal. Então, a professora utiliza essa frase do Einstein nas aulas dela, muito legal. Sobre a resposta, vamos lá. A professora Gislaine comenta competência e persistência. A professora Nádia comenta ela comenta do material, vou responder aqui no chat, né, a informação que a gente tem. A professora Silvia comenta, fazendo um estudo antecipado antes de ministrar as aulas, é importante. A professora Gislaine comenta abertura ao novo. A professora Paola comenta persistência. Deixa eu ver que eu tinha visto aqui embaixo, um comentário legal também. A professora Silvia comenta, foi uma escolha mais consciente, né? Então, na hora de fazer as atividades, legal. O professor Wilson comenta, por meio de empatia e persistência nos conteúdos. Muitos comentando sobre empatia, resiliência, Edna, e persistência, né? Que é um dos fatores importantes aí nesse processo. Muito obrigada, professores. Obrigada, Tati. Gente, que música animada foi essa, hein? Que bom, começamos com tudo mesmo hoje. Eu gostei muito da escolha. Foi muito bom. Os professores também devem ter gostado. Não podia faltar de falar, de comentar. Gente, é isso, né? A partir da aula do encontro passado, quando no volume 2 a gente falou sobre a importância da consciência dessa escolha da competência socioemocional, que não era uma escolha aleatória, e é muito importante quando vocês destacam aqui que agora a gente tem maior consciência sobre como fazer essa escolha, né? E aí eu queria destacar 3 slides para retomar esse momento da sensibilização. E aí o Mauro já vai mostrar para a gente que, retomando esse ciclo, então, no primeiro momento a gente tem a sensibilização, que é aquele momento do iniciando a aula. Nesse segundo acompanhamento, que é o momento do desenvolvendo, e o finalizando a aula, a gente tem esse avaliação em processo. Então, é muito importante que nesse momento da sensibilização, é o momento em que a gente faz essa escolha da competência socioemocional, que a gente nomeia, que a gente traz explicita para o aluno qual é a competência que vai ser desenvolvida, alinhada com os nossos objetivos de aprendizagem, né, com os nossos objetivos que a gente tem ali para as habilidades específicas que vão ser desenvolvidas nessa sequência de atividades. Então, de fato, é uma escolha que tem que estar alinhada com todo esse contexto. E aí tem uma questão importante que eu queria destacar nessa imagem. Percebam que esses 3 momentos desse ciclo de planejamento e ação, eles se interconectam, eles estão interrelacionados. Ou seja, eles não são realizados de forma separadas. Então, o momento da sensibilização não acontece só no momento da sensibilização, né? Essa questão de explicitar a competência socioemocional, trazer a definição, né? Retomar os objetivos, isso pode acontecer durante o acompanhamento também da aula. E também no movimento da avaliação em processo, quando a gente está terminando ali, fazendo os fechamentos, a roda de conversa. Então, vocês percebam que esses 3 momentos, eles se conectam e estão se interrelacionando o tempo todo. E a gente vai ver hoje, quando a gente falar do acompanhamento. Por isso, o próximo slide, ele traz isso que eu trouxe agora na fala para vocês, que esse momento da sensibilização é um momento de despertar da competência socioemocional, né? Que a gente nomeia. A importância da definição, gente, de falar qual é a competência, de trazer a definição, de criar esse repertório comum, esse vocabulário sobre o que entendemos mesmo sobre empatia. A gente falou tanto sobre isso e tem falado sobre isso, né? Para que a gente tenha esse alinhamento, ele é fundamental e ele ajuda nesse letramento socioemocional, tanto de professor quanto do estudante, né? E no próximo slide ele vai estar destacando aí para a gente também essa interconexão, né? Que eu trouxe para vocês, que eu falei agora para vocês, entre esses 3 momentos. Podemos passar para o próximo slide, Mauro, que é essa relação entre o momento da sensibilização, do acompanhamento e da avaliação em processo. Então, esse próximo slide que vai aparecer aí para vocês, podemos passar, ele vai trazer exatamente esse destaque, né? Que a sensibilização não ocorre apenas nesse momento inicial, mas atravessa toda a aula por meio do acompanhamento e principalmente, quando a gente fala do acompanhamento, a gente está falando
da mediação do professor. E aí a gente vai falar muito hoje nesse nosso encontro sobre a responsabilidade, né, a importância desse olhar para essa mediação do professor e também no momento da avaliação em processo. Então, no próximo slide, a gente vai estar agora destacando esse momento do acompanhamento, quando a gente fala sobre essa mediação. E para falar sobre o acompanhamento, para vocês de matemática, eu trouxe umas equações aqui dificílimas, que eu tenho certeza que vocês vão ter muita dificuldade em resolver. E é sério, hein, gente? Precisa participar e precisa mandar aí pelo chat as respostas, tá bom? Mesmo a gente não tendo tanta certeza assim das respostas. Combinado? Ainda mais para o pessoal de matemática, né, Tati? Vai ficar muito difícil a equação que a gente trouxe na sequência, né? Vamos apresentar, então? E, ó, eu não estou brincando, é muito sério, hein? É para responder e mandar no chat. Vamos lá. Para falar de acompanhamento, vamos abrir com essa equação matemática. Se eu apresentar essa equação matemática para vocês, eu queria que vocês mandassem aí pelo chat, por favor, a resposta desta equação. Podemos apresentar, então, a equação, que está aí no nosso próximo slide. Vamos para ele. Vamos lá. Qual a resposta que a gente tem para essa seguinte equação matemática? 2 mais 2 é igual... Professores, por favor, coloquem as respostas aí no nosso chat. Vamos ver quais serão essas respostas aí. Tati, em paralelo, como essa equação é uma equação muito fácil de responder, eu tenho certeza que eles já mandaram aí. E era para mandar sério mesmo. Tá? Tem respostas aí já? Sim, Edna. Vou só falar os nomes, porque, né? A professora, acho que é Ed Cândido, a professora... acho que é Leia, professor Jair, Leandro, Patrícia, Tânia, todo mundo aqui colocou 4. Ah, teve alguém aqui que colocou assim, a professora Ana comentou diferente, achei legal. É isso aí, muito obrigada, professores. Então vamos para a seguinte, vamos para mais um desafio aqui, então. Se a gente inverter, agora sim, se a gente inverter, ao invés de trazer o 2 mais 2 igual, e aí a gente automaticamente já raciocina na resposta, quais as possibilidades que a gente tem ou que a gente pode criar para chegar nesse resultado, igual a 4? Agora sim, Tati, agora vamos ver quais são as possibilidades que os professores vão trazer para a gente. Conta aí para nós. Então, quais são as possibilidades até para chegar nesse resultado de 4? A professora Margarete, estou falando, Edna, o pessoal já desconfia tudo antes que você vai perguntar. Olha a imaginação aí. A professora Margarete colocou assim 10 menos 6. Deixa eu ver aqui. O professor Luiz Carlos colocou 8 dividido por 2. A professora Roseli colocou 8 menos 4. Ah, eu perdi aqui a professora que tinha comentado de uma outra forma. Ah, eu perdi ela aqui. Ah, a professora Ana Lúcia comenta, nem sempre é assim. Ela já tinha matado antes, Edna, tá vendo? Olha a imaginação do pessoal, legal, é isso mesmo. Muito bom, gente. Se a gente está falando, né, de acompanhamento, e aí a gente já vai linkando a frase inicial da imaginação, que antecede a construção do nosso conhecimento, né, a importância dessa imaginação. Aqui, a gente... como é que a gente faz, então, cria oportunidades para que, de fato, essa imaginação aconteça? Ela tem que ter espaço. Porque se ela não tiver espaço, a gente vem para o óbvio, né? E aí, então, eu queria trazer uma pergunta nesse próximo slide para a gente poder já refletir sobre isso também. Vocês vão ver que o encontro de hoje traz bastante pergunta. Qual ou quais relações podemos fazer entre a atividade que acabamos de realizar e um momento do acompanhamento? E aí é muito importante a gente ter essas relações. E aí, por isso, Tati, o pessoal tá muito rápido hoje no chat, né? Tá sim. Se você já tiver algumas respostas aí que já trazem essas relações entre esse exercício que a gente acabou de fazer e o momento do acompanhamento, você já pode trazer para a gente. Posso sim. Vou te desafiar, Edna. Olha só o que o professor Leonardo colocou. Meu pai, mais a minha mãe, mais meu irmão e eu somos igual a...
Você não pediu, Edna? Tá aí, tá vendo? Sim, muito Achei bom. legal. Olha, Tem vários aqui, muito bom. muito legal. Ô, Tati, eu falei e tenho falado muito que eu fiquei muito fã de vocês, professores de matemática, viu? E vocês me ajudaram a quebrar aquele tabu da dificuldade com a matemática. Então, eu virei fã de vocês. Então vamos lá, temos sim, viu, Edna? Deixa eu voltar aqui para baixo. O professor Donizete comentou imaginação, o professor Leandro comentou articulação, a professora Eliane, acho que é Eliane, desculpa se eu falei errado, imaginação, muitos falando de conhecimento, a professora Mônica, articulação e vários outros aqui, viu, Edna? Eu vou tirar print e vou te mandar todos. Oba, eu adoro os prints que a Tati me manda, gente, eu adoro olhar os comentários de vocês. Aí, então vamos para a prática? Vamos lá. E aí a gente vai colocar agora, então, isso que vocês já estão trazendo já é a prática, né? Com certeza. Eu queria trazer um exemplo, então, na sala de aula. Seja ela virtual ou seja ela agora presencial, né? Quando os estudantes são solicitados durante a aula, né, seja nesse modelo presencial ou virtual, que eles registrem e socializem diferentes estratégias de resolução de algum problema, como na equação matemática simples que a gente apresentou anteriormente, estamos oportunizando que eles possam perceber que não há um único caminho para resolver os problemas propostos. Isso para vocês é óbvio, né? Assim, é muito legal, porque vocês já trouxeram desde a primeira equação, quando eu apresentei, vocês já questionaram isso, né? E aí, ou até perceber que alguns caminhos não atendem à resolução de tais problemas, mas a gente abre a oportunidade para que eles tragam essas ideias. E o que a gente chama, qual é o conceito base, então, que está por trás desse movimento que a gente explora bastante quando a gente fala das competências socioemocionais, da abertura ao novo. Aí no próximo slide, então, a gente tem, então, esses dois conceitos, que é o do pensamento divergente e o pensamento convergente. O pensamento divergente é exatamente aquele momento em que o professor cria a oportunidade para que os alunos, os estudantes, participem, tragam suas alternativas, tragam suas respostas, sem medo de serem julgados pelas suas respostas. Sem medo se existe certo ou errado, se a minha resposta vai parecer muito maluca, muito fora de lógica. Esse é o momento, um pensamento divergente, é o momento em que a gente olha para um problema e pensa, quais são as soluções possíveis que a gente pode ter, independente se a gente tem, sem preconceito, se ela vai ser certa ou se ela vai ser errada. Aí é o momento que a gente chama de chuva de ideias. Em Minas, eu já falei acho que isso para vocês, a gente diz que é um toró de parpite. É o momento do toró de parpite, entendeu? É aquele momento que vale tudo, que a gente então suspende as nossas ideias para que a gente possa receber o máximo possível, tá bom? E o que acontece? Afinal de contas, a gente tem um problema e a gente precisa achar uma solução. A partir desse momento que a gente levantou essas ideias todas, aí a gente passa para o pensamento convergente. É o momento em que a gente, então, vai convergir para a solução desse problema. Aí, sim, a gente aterriza todas essas ideias e verifica quais são as possíveis soluções que a gente tem para aquele problema que a gente tinha inicialmente. Ou a gente pode fazer a junção de várias ideias, ou a gente pode fazer uma delas, né? Ou a gente pode fazer a junção de duas delas. Mas o importante é que a gente, então, possa abrir essas oportunidades para que o estudante, a partir do seu repertório inicial, então vocês percebem que sempre as soluções que ele vai trazer é a partir desse repertório inicial que ele tem. E a partir dessa imaginação, essa ousadia criativa que a gente costuma dizer que ele tem. Se a gente vai conseguir nesse espaço ampliar isso, vai depender muito do espaço que a gente vai oferecer para isso. Então, olha a importância dessa mediação do professor nesse momento. Então, esse material sobre o pensamento divergente e o pensamento convergente, com mais informações que ajudam vocês a maior leitura sobre isso e mais aprofundamento, está no material específico do Instituto. E aí eu coloquei aqui para vocês, no próximo slide, um link para que vocês acessem esse material e até quem puder e estiver aí com o celular, acompanhando a formação pelo computador e o celular aí com leitor de QR Code, vocês podem aproximar. E aí vocês já vão direto para esse material.
Esse é um material sobre as competências socioemocionais da abertura ao novo. Ele traz esses conceitos basilares, bacanas, assim, traz evidências e traz muita atividade também que pode ser desenvolvida para que a gente possa estar exercitando aí na prática as competências socioemocionais da abertura ao novo. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque eu sei que a gente está falando sobre isso e que ela vai ficar muito nítida agora, né? Podemos apresentar a pergunta? Qual a competência socioemocional que a gente pode trabalhar de forma focada durante essa atividade que a gente acabou de incentivar, né, nesse exercício, que é o de traga as ideias, do pensamento divergente, né, de trazer todas as nossas ideias. E aí eu vou já dar a dica, né, que é uma competência socioemocional, que faz parte da macro da abertura ao novo, e que a gente está falando dela desde o início dessa nossa formação. E aí, Tati, já tem alguma resposta aí no chat para qual competência é? Dá um tempinho aqui, eu estava vendo aqui, Edna. Ai, deixa eu ver que eu perdi aqui, que eu ia te falar, deixa eu ver. O pessoal comentando sobre o erro, né? Que o professor Paulo comentou. É errando que se aprende, é verdade, faz parte do processo, né? Vamos lá para baixo, vamos ver o que o pessoal está comentando aqui. A professora Gisele comenta curiosidade em aprender. O professor Marcos comenta resiliência, empatia. A professora Sandra, empatia. A professora Rosimeire, imaginação. A professora, acho que é Noemi, curiosidade em aprender. Muitos falando abertura ao novo, né, Edna? Eu ia comentar que no... Ai, desculpa, bati no microfone. Que no material do Aprender Sempre, volume 3, tem lá, viu, professores? Acho que para cada aula de matemática tem lá qual a habilidade que está sendo trabalhada, né, desenvolvida nas atividades propostas, né? Antes da gente fazer o material de ciências da natureza, a gente deu uma olhada também no de matemática para ver se já tinha algumas informações ali. Então, lá no material do que está no site, aparece lá aula 1 e 2, qual que é a competência que está sendo trabalhada, 3 e 4. Isso foi muito legal ali no material. Uma diferença que eu vi, né, dos primeiros materiais, né, Edna? Isso mesmo, Tati. E assim, a gente tem somado a cada material, eu acho que tem vindo somando, né, agregando informações para informações que vocês precisam. Então, para além das competências socioemocionais aí, que são destacadas, que são trabalhadas de maneira focada nessas duas aulas que a gente trabalha, a gente também traz as habilidades aí. E aí, só retomando, esse material do Aprender Sempre, a gente faz esse exercício, então, em duas aulas, de trazer as competências focadas em duas aulas de uma sequência de atividades, e nas demais sequências vocês seguem aí fazendo a partir da escolha também a articulação das competências, tá bom? E aí, retomando a resposta, então, dessa pergunta, de fato, professores, a gente consegue trabalhar várias competências socioemocionais. Isso que é importante. A gente não tem isso fechado numa caixinha. A gente não diz qual é a competência, né? A gente precisa, lembrando do encontro passado, alinhar aos nossos objetivos de aprendizagem. Se está de acordo e se está ali valendo, de acordo até com a própria mediação que a gente vai fazer, a gente então segue com essa competência. Mas nesse caso específico, a gente pode indicar uma competência socioemocional, que é a da abertura ao novo, que é a imaginação criativa. Então, eu vou colocar aí para vocês, nesse próximo slide, lá atrás. Então, a curiosidade para aprender, com certeza, também seria uma competência muito bacana de se trabalhar nessa sequência que a gente apresentou, né, nessa primeiro exercício que a gente fez, mas nesse caso específico, a imaginação criativa, então, dando mais um enter aí, a gente traz um destaque para a imaginação criativa e, no próximo slide, a gente traz essa definição da competência com letras melhores para a gente ler, né? Eu sei que vocês iam falar daquela imagem lá. Essas letras não dá para a gente ler, Edna. Isso não se faz com o ser humano, realmente não se faz. Então, por isso a gente colocou aqui, imaginação criativa é a capacidade de gerar novas maneiras de pensar e agir por meio da experimentação. Afinal de contas, competências socioemocionais a gente não aprende, a gente desenvolve, né? Aprendendo com seus erros. Olha aí, professor que falou sobre os erros, sobre a importância do aprendizado a partir do nosso erro, ou a partir de uma visão de algo que a gente ainda não sabia. A ampliação do nosso olhar, como esse exercício do pensamento divergente com pensamento convergente, essa possibilidade da gente trazer todas as ideias
sem medo de falar bobagem. Quantas vezes os nossos estudantes não falam, não se colocam, ou às vezes a gente mesmo não se coloca numa formação ou numa sala que a gente está participando de alguma coisa, porque a gente pensa assim, melhor eu não falar, vai ser bobagem, tem nada a ver com o que eles estão falando. E aí você não fala, né? Porque aí você foi bloqueado. A vida inteira falaram para você, só fala quando você tiver certeza, só fala quando aquilo tiver relação com aquilo. Então, quantas vezes a gente não se cala achando que a gente vai falar uma tremenda de uma bobagem? E é naquele momento que a gente pode ter uma grande ideia, e aí a partir daquela imaginação que a gente pode ter uma grande ideia que pode ser de fato agregada àquilo tudo que a gente está aprendendo. Então, a gente não está falando só dos nossos estudantes, né? A gente está falando da gente também. Então, para retomar, aí eu queria agora, então, falar, e aí eu peço ao Mauro que a gente volte aí nos nossos slides, para a gente seguir, então, a gente apresentou, essa é a definição da imaginação criativa, podemos passar para o próximo, porque aí a gente já vai, então, falar de um instrumento que é muito importante nesse processo do acompanhamento, meu povo, que é o diário de bordo. O diário de bordo, no início desse nosso encontro, a gente falou sobre a importância dele para acompanhar o nosso processo de desenvolvimento, né? Mas ele também é fundamental como um instrumento de registro para acompanhar o desenvolvimento das nossas turmas, dos nossos estudantes. Enquanto a gente faz esse processo de acompanhamento, a gente observa o processo, então a gente anota como é que está sendo. A gente planejou a aula, a gente está executando a aula, a partir daquelas metodologias que a gente, então, entendeu que seriam as melhores para a gente poder desenvolver aquela sequência de atividades. Pode ser que durante o momento do acompanhamento, enquanto a gente observa, a gente vê pontos ali que não funcionaram tão bem. Então, anota. Anota, porque na próxima vez que a gente for, né, fazer e for se planejar, a gente vai retomar aquelas anotações para lembrar o que era mesmo que eu tinha percebido ali, que não funcionou, porque a gente não pode confiar na memória, né? Então, anota para a gente buscar esses registros, para a gente retomar essas reflexões sobre a nossa prática pedagógica e se autoavaliando ao longo desse uso das estratégias pedagógicas que a gente vem fazendo. Para quê? Para que a gente possa melhorar sempre nesse nosso processo de ensino e aprendizagem. Afinal de contas, é para isso que a gente está aqui, né? Para evoluir, para melhorar, para aprender com os nossos erros, né, professor? Para aprender com tudo isso, com esse processo. Então, o instrumento de registro, que é o diário de bordo, não só para contar a minha história, mas também a história daquilo tudo que eu estou vivenciando, que os nossos estudantes estão vivenciando, ele é muito importante. A gente fecha aqui esse nosso primeiro momento e a gente segue agora para esse nosso segundo momento. Afinal de contas, a gente começou a falar sobre a mediação. A gente termina aqui falando sobre a importância dessa mediação do professor. Então, nesse segundo momento, a gente vai trazer, então, em destaque essas metodologias ativas que são fundamentais nesse processo de mediação do professor, alinhado ao SAFe, né, que a gente vem falando do tal do SAFe desde o primeiro caderno, que é, então, como oportunidade para o processo do acompanhamento e na prática, em todo o processo, então, metodologias ativas que vão em todo o nosso processo aqui de aprendizagem, e também vamos destacar alguns pontos aí que estão no material do volume 3, como essa gestão da aula e do processo de acompanhamento das competências socioemocionais, que são momentos, e a gente vai trazer algumas dicas nesse material do Aprender Sempre, para a gente estar atento, antes do momento do acompanhamento, durante o acompanhamento, e depois da aula, o que é bom a gente estar refletindo. No caderno a gente tem esses pontos bastante destacados e importantes para a gente ler, tá bom? Então, para começar, vamos falar então do que entendemos, né? Vamos no próximo slide, sobre metodologias ativas. Afinal de contas, qual é o papel do uso dessas metodologias ativas que a gente tem falado tanto? E eu acho que agora, no momento da pandemia, mais do que nunca, ainda mais quando utilizamos, né, com tanta ênfase, a sala de aula invertida, né? Então, metodologias ativas integram princípios conceituais que orientam as práticas pedagógicas dos professores para uma abordagem, olha essas palavras, coesa, estruturada, intencional, compromissada, colaborativa e problematizadora, que alicerçam a promoção do protagonismo dos estudantes
e do desenvolvimento de competências, sejam elas cognitivas ou socioemocionais. Então, se a gente quer, de fato, um estudante protagonista do seu processo de aprendizagem, se a gente quer, de fato, trabalhar para que esse estudante seja autônomo no seu processo, para essa autonomia, gente, a gente precisa colocá-lo de forma ativa nesse processo de aprendizagem. Né? Ele não é só um mero receptor de informações. Eu sou aquela pessoa que participa desse processo. Então, metodologia ativa, quando a gente lembra de metodologia ativa, a gente lembra a minha prática pedagógica está colocando o estudante de forma ativa no seu processo de aprendizagem? Se está colocando ele de forma ativa, então eu estou colocando, de fato, uma metodologia ativa em prática. E aí, a gente trouxe para a gente refletir nesse material do Aprender Sempre. A gente sabe que a gente tem várias metodologias ativas, né? A gente tem aí, eu até citei já, a sala de aula invertida, que vocês utilizaram, têm utilizado, que é colocar o estudante para pesquisar, para ir atrás de mais informações, para depois, quando ele traz essas informações, a gente vai, então, somando esse conhecimento para a gente alinhar com o que a gente queria estar desenvolvendo em relação àquele conhecimento, né? Então, eu queria apresentar para vocês exatamente o que está no caderno. No caderno, a gente cita essas várias outras metodologias ativas, mas a gente aprofunda em duas dessas metodologias ativas, que é a problematização e a aprendizagem colaborativa. Então, Mauro, a gente pode seguir nesses outros slides, porque aí tem uma provocação, mais uma. Hoje tem várias, né? Essa daqui é a nossa primeira. Quais são, eu falei agora para vocês, quais são esses princípios conceituais orientadores cuja importância nós temos destacado nos materiais do Aprender Sempre? Ou seja, a gente estava falando que as metodologias ativas, elas têm como base, né? Eu falei daquelas, presta atenção nessas palavras, esses princípios conceituais, que ela, né, são coesa, tem que ser bem estruturada, tem que ser planejada, né, tem que ter intencionalidade, tem que ajudar na reflexão, na problematização, ajudar na colaboração. A gente falou, e a gente tem falado desde o começo, e eu já falei aqui hoje, sobre 4 letras que formam um acróstico com o início dessas letras, e que a gente fala desde o início que, para se desenvolver de forma intencional as competências socioemocionais em ambientes escolares e ter resultados, é importante que a gente coloque essas 4 letras que formam esse acróstico em prática e que estão extremamente alinhadas com as metodologias ativas, né? Então, extremamente alinhadas. E aí, a gente dá mais um enter aqui, eu queria perguntar para vocês, essas práticas são conhecidas por esse acróstico formado pelas 4 letras iniciais das suas palavras. Qual que é mesmo, que eu já falei dele agora várias vezes, e a gente fala dele desde o caderno 1, que é muito importante, que vai nos ajudar, de fato, a garantir a intencionalidade do desenvolvimento socioemocional e a proporcionar, de fato, esse desenvolvimento que ele aconteça de forma intencional. Ô, Tati, é fácil essa, né? Na hora que você falou das 4 letras, Edna, só foi safe. Vários professores comentaram aqui do SAFE. Deixa eu falar aqui os nomes, né? Professor Edi, Joaquim, quem mais? Deixa eu ver aqui. Professor Valdir, Adriana, muitos. Gostei também de uma outra palavra aqui, que é isso mesmo, né? Uma boa parte da nossa formação e até mesmo em sala de aula, né? A professora Carla comenta o amor também, né, Edna? Amor a essa profissão, né? Que é difícil, é complicada. De vez em quando a gente tem que pôr um pouquinho de dinheiro do bolso, mas a gente gosta, né? Enfim. Olha, ele é vital. Sem ele a gente não faz o que faz, né, gente? Ele verdade. É a máquina propulsora de tudo que nos move, com certeza, e deve ser sempre, né? E aí, já que vocês estão muito bons, mas eu vou complicar um pouco. Eu quero saber, não é? A gente vai pelo mais fácil, mas a gente vai complicando. Eu queria saber, de verdade, se vocês se lembram das definições de cada uma das letras do SAFE. Eu não vou falar a palavra da letra, para ajudar, para ficar um pouco mais difícil, claro, mas eu vou trazer 2 alternativas das definições. Vamos lá? Aí vocês vão me contar qual a alternativa correta. A alternativa correta, ela deve conter
todas as letras, as definições em todas as letras corretas, tá bom? Não pode ser só uma. Vamos lá. O S. O S, ele diz respeito à estrutura da situação de aprendizagem, deve dividir os conteúdos complexos em tópicos a serem trabalhados um de cada vez de forma organizada, ou seja, em sequência com começo, meio e fim. O A, nossa, o A é muito difícil. As metodologias ativas constituem um caminho metodológico adequado e integrado ao diálogo sobre as competências socioemocionais. É fundamental o engajamento, a participação real e, sempre que possível, o protagonismo dos estudantes. Afinal, competências socioemocionais são desenvolvidas por meio de vivências concretas e não a partir de teorizações. O F diz respeito ao quê? A literatura científica indica que sejam trabalhadas de modo intencional até 2 competências por vez como meta de desenvolvimento, considerando atividades que permitam um tempo adequado para sua vivência, reflexão e incorporação. E o E, então, ele diz respeito a: é essencial que o professor apresente para todos os estudantes quais competências socioemocionais serão o foco de desenvolvimento na situação de aprendizagem. A explicitação promove a ampliação dos entendimentos dos estudantes sobre os significados das competências e instaura um vocabulário comum e um campo de sentido compartilhado. Então, essas são as definições que estão na alternativa A e a alternativa B. Quais são as definições que nós temos? Agora, de um modo mais rápido, porque a gente vai ver só se elas estão nos lugares corretos, ok? Se era no A que elas estavam ou se era aqui no B. Vamos lá. Para o S, o que a gente tem para o S, então? A literatura científica indica que sejam trabalhadas de modo intencional até 2 competências por vez, como meta de desenvolvimento, considerando atividades que permitam um tempo adequado para sua vivência, reflexão e incorporação. O A, então, diz respeito às metodologias ativas. É a mesma leitura que a gente acabou de fazer. Constitui o caminho metodológico adequado e integrado ao diálogo sobre as competências socioemocionais. O restante também, que está aí no texto, é o mesmo que eu acabei de ler. Vamos para o F? O F também está diferente. É essencial que o professor apresente para todos os estudantes quais as competências socioemocionais serão o foco de desenvolvimento na situação de aprendizagem. A explicitação promove a ampliação dos entendimentos dos estudantes sobre os significados das competências, instaura um vocabulário comum e um campo de sentido compartilhado. E o E? Bem, o E, a estrutura da situação de aprendizagem deve dividir os conteúdos complexos em tópicos a serem trabalhados um de cada vez, de forma organizada, ou seja, em sequência com começo, meio e fim. Se a gente se lembrar do que significa o S, o A, o F e o E, a gente tem palavras-chave em cada uma dessas definições que trazem para a gente exatamente a definição correta. Qual é a alternativa correta? Essa está muito fácil também, né, Tati? Para esse pessoal aqui, o que eles colocaram aí no chat? Qual é a alternativa correta, Tati? Já na primeira frase já colocaram a alternativa A. Muitos. Leonardo colocou letra A, Edi. Alguns já até colocaram até o que significa cada uma, viu, Edna? Professor então vamos lá, Fábio, quero ver. O que colocaram? Professor... O que é o S, Tati? Sequencial. O professor Fábio colocou sequencial, ativo focado e explícito. Antes de você colocar, já falar alternativa, já estão... Nossa, gente, muito rápido, Edna. Gente, que orgulho danado, Tati. Professora Carmen também, foram os dois que colocaram, senão vão ficar bravos comigo. Pronto. Muito bom, muito bom. Então, no próximo slide, só para complementar isso que vocês já estão trazendo realmente, sequencial, ativo, focado e explícito, nas definições estava bem claro para a gente, né? Então, a alternativa correta, podemos dar um Enter, podemos dar mais um Enter aí, a alternativa correta é a A. E para retomar, a segunda questão que eu falei, né? Qual é a relação que as metodologias ativas, como é que as metodologias ativas integram o SAFe? É exatamente no que diz respeito à letra A, o ativo. Então, é nesse ativo, então, né,
que a gente tem aí a realização das metodologias ativas, colocando o estudante de forma ativa, criando atividades, né, favorecendo, oferecendo atividades que o estudante possa exercitar essas competências socioemocionais. Aí sim, a gente está fazendo uso de uma metodologia ativa. E dando sequência, então, a gente então vai colocar mais uma questão aí no próximo slide, que é só para relembrar. No caderno do volume 2, a gente já tem informação, já tinha informação sobre as metodologias ativas, e era o caderno que a gente falava de sensibilização. Lembram-se? Por isso que a gente fala que a sensibilização, acompanhamento e avaliação em processo estão interconectados o tempo todo. E tinha uma frase, e eu só trouxe esse slide, porque tinha essa frase maravilhosa, e tem lá no caderno do volume 2, do Paulo Freire, né, do livro Pedagogia da Autonomia, onde ele fala que saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Qual a relação que a gente pode fazer com essa frase do Paulo Freire, com a frase inicial do Einstein sobre a imaginação nesse processo da criação, da construção do conhecimento? É muito importante a gente ir fazendo esses links, essas costuras, né? E aí, para dar continuidade, eu só queria reforçar alguns pontos importantes que aparecem no próximo slide, sobre as metodologias ativas, né? Que é quando a gente coloca, de fato, o estudante tendo esse seu papel ativo no processo de aprendizagem, quando a gente consegue, através de uma metodologia, de uma prática pedagógica, estabelecer uma relação de confiança e abertura para o erro entre o professor e o estudante. Isso não é fácil, né, gente? É exatamente quebrar aquele paradigma que eu vou falar bobagem. Não existe falar bobagem, né? A gente pode levantar... Olha, o uso da assertividade aqui nesse momento, né? A gente ajudar o estudante a ter coragem de levantar a mão e de se posicionar, de se colocar, independente se ele acredita que aquela fala possa ser uma fala absurda ou uma fala que vai contribuir, mas ele fala aquilo a partir do seu repertório, do seu conhecimento prévio, e o quanto a gente pode estimular e o quanto as metodologias ativas devem estimular esse posicionamento do nosso estudante. Então, a gente vai ver que várias competências socioemocionais, elas, ao serem desenvolvidas, estão relacionadas diretamente com o uso dessas metodologias ativas. Por isso que não tem como a gente fazer um processo de desenvolvimento socioemocional no modo tradicional, né? No modo onde o estudante senta um atrás do outro e ele responde exatamente aquela pergunta. Vocês entenderam, né? E aí o que ele vai responder? Sim. Ou raramente ele vai falar não. Por quê? Porque a pergunta já está induzindo a resposta, né? Então é importantíssimo que essa nossa mediação favoreça essa participação do estudante. Uma outra questão que eu queria destacar aqui, que é muito importante. Quando a gente falou da escolha da competência socioemocional no momento da sensibilização, presta atenção que nesse conteúdo do acompanhamento, a escolha da competência socioemocional também pode estar muito alinhada ao uso da metodologia que a gente escolhe estar desenvolvendo. Então, se a gente traz uma problematização para a aula, ou uma aprendizagem colaborativa, a gente vai estar fazendo uso de iniciativa social, que eles trabalhem em grupos, né, às vezes com estudantes que eles não têm tanta afinidade assim, que eles sejam assertivos nas suas falas, nas suas colocações, que eles se coloquem, né? Então, quantas competências socioemocionais a gente também trabalha com intencionalidade ao fazer uso das metodologias ativas? Qual a relação íntima aí que a gente pode estar fazendo no uso dessas metodologias? Então, só para terminar esse slide com esses pontos aí, que fala sobre as metodologias ativas, a gente tem mais 2 pontos que trazem aí no final desse slide, eu vou pedir para o Mauro retomar, que é a aplicação em situações colaborativas, envolvendo o trabalho em equipe, que foi o que eu acabei de falar, e a aplicação em situações de aprendizagem complexas, como projetos, né, como, por exemplo, envolvendo a necessidade de problematização. Por isso, a gente traz, então, no material, aí a gente vai trazer no próximo slide, destaque para duas metodologias ativas, que é a problematização
e a aprendizagem colaborativa, entendendo que elas são base para o desenvolvimento de qualquer outra dessas metodologias que a gente fizer escolha, porque a gente está sempre problematizando, seja no movimento de sala de aula invertida, seja no movimento de aprendizagem baseada em problemas ou baseada em projetos, a gente vai estar problematizando para que eles busquem as respostas, para que eles sejam ativos. Então, eu já quero seguir com mais uma questão. Podemos passar para o slide seguinte? E aí, no slide seguinte, então, eu quero trazer um exemplo na prática. E queria que vocês prestassem atenção, porque logo na sequência eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá bom? Durante a proposta de uma atividade, os professores circulam pelos grupos de trabalho, ou mesmo de forma virtual, atendendo os grupos que foram formados para a realização da atividade. Enquanto eles circulam, eles tiram dúvidas, eles provocam os estudantes a refletirem com boas perguntas e tornam a sensibilizá-los para a competência que está sendo desenvolvida de forma intencional. Esse é o movimento do acompanhamento. Agora, vamos supor que a competência priorizada na atividade seja a persistência. E que durante o acompanhamento, o professor percebe que alguns dos estudantes estão com dificuldade em persistir nas tarefas. Sendo assim, eles logo desistem, ficam de conversa paralela, não respondem mais as perguntas no grupo do WhatsApp que o professor está ali participando do trabalho, acabam interagindo com outras notificações do celular e como essas notificações nos distraem, né? Se sentem de fato desestimulados, não conseguem persistir para conseguir resolver essa questão. Pergunta, vamos para o próximo slide. E aí, na opinião de vocês, e a partir da experiência de vocês, e quanta experiência, né, vocês têm e que vocês estão trazendo dessa pandemia, desse aprendizado todo que vocês estão tendo, qual a metodologia ativa que pode auxiliar o professor a manter, então, essa persistência dos estudantes numa atividade como essa, por exemplo? Conta pra gente aí no chat qual a metodologia que vocês têm utilizado, ou quais as metodologias, e até um exemplo rápido aí de como vocês têm colocado ela em prática. E para isso, a gente vai dar aí 2 minutos para que vocês coloquem, e aí a gente retoma com a Tati trazendo os exemplos de vocês. Vamos lá? Professores, temos algumas contribuições legais aqui, viu, Edna? A professora Renata comenta de jogos, o professor Eliseu comenta a interação, a professora Paula, desafios,
Alguns indicaram alguns aplicativos, né? A professora Priscila comenta do WordWall. Muitos comentaram de jogos, desafios. A professora Gisele comenta roda de conversa, fazendo uma pergunta disparadora. Muitos comentários de desafios. Vamos aqui mais para baixo. Aqui, o que tem? Laboratório, comentaram também. O professor Paulo comenta participação e interação. Muitos comentando de jogos, viu, Edna? Legal, é isso mesmo. Muito bom, e principalmente quando eles trazem ferramentas e instrumentos tecnológicos, né, como aplicativos que a gente descobriu, que a gente começou a utilizar, ou que a gente já conhecia e a gente passou a utilizar com mais frequência, né? Muito bacana. Essas estações, né, essa rotação por estações, Sim. Os jogos que estimulam, né, que trazem reflexões, muito bom, professor. Aí eu queria já mostrar para vocês, então, o destaque que a gente está fazendo, né? E aí eu vou pedir para o Mauro voltar aqui para os nossos slides, e aí a gente vem para o seguinte, que aí no slide seguinte, então, a gente vai falar sobre a problematização. Eu trouxe 3 slides que falam sobre a problematização e 3 slides que vão falar sobre a aprendizagem colaborativa. Gente, só para destacar, problematização e aprendizagem colaborativa, a gente está dando maior ênfase nesse material do Aprender Sempre, volume 3, porque a gente entende como eles base para todas essas metodologias que vocês já estão utilizando. Então, o quanto elas podem colaborar nesse trabalho que vocês já estão fazendo. Mas isso não tira, de modo algum, a utilização das outras metodologias. Então, podem sim e devem utilizar outras metodologias, inclusive no nosso material do Aprender Sempre, tá bom? E aí, a problematização, eu gosto muito porque traz essa questão, né, de ser um processo incessante, inquieto, né, de provocar um processo inquieto, curioso e, sobretudo, permanente por saber. Então, está relacionado muito aí diretamente a várias competências socioemocionais, né? É aquele momento em que as perguntas nos ajudam a fazer o levantamento de conhecimentos prévios dos nossos estudantes, a facilitar esse movimento da mediação do professor para um diálogo, então uma troca, onde a pergunta possa, de fato, estimular a reflexão do estudante. Então, pensa que a gente tem que sempre... se a gente quer uma boa resposta, a gente precisa de uma boa pergunta, não é? Às vezes, o que é mais importante? O mais importante é a resposta ou uma boa pergunta? Porque se eu tenho uma boa pergunta reflexiva que vai ajudar, com certeza eu vou chegar a diferentes respostas aí. Então, lembrando que as nossas perguntas, elas devem ser sempre, ou sempre que possível, claro, perguntas abertas que ajudem o estudante a contribuir, a não ficar só naquele sim, não, concordo. Então, que ele possa, de fato, trazer a sua opinião nesse processo aí. E aí, o que mais que a gente tem da problematização aí nos slides que eu queria destacar para vocês, né? Essas boas perguntas, então, nos levam a essa abertura para novos pontos de vista. E essa problematização, ela nos ajuda nesse processo do acompanhamento do desenvolvimento das competências socioemocionais, né? Como é que tem sido para vocês praticar o foco? Em que momentos vocês têm conseguido manter o foco? Então, vocês vão ver que no material do Aprender Sempre, a gente traz ali do lado várias perguntas para ajudar nesse processo da mediação do professor. E exatamente essas perguntas são perguntas que vão nos ajudar nessa fundamentação da problematização. Aí no próximo slide é só um destaque mesmo para o que as perguntas são a base da problematização. Boas perguntas inseridas durante a execução das atividades desafiantes. Eu gosto muito desse desafiantes depois da atividade. Por quê? Porque essas atividades desafiantes nos lembra sempre e nos faz acreditar sempre na alta capacidade, na alta potencialidade dos nossos estudantes. Se as nossas atividades são atividades que ajudam eles a colocar em prática, a entender, nossa, eu sei fazer isso, nossa, eu consigo fazer. Então, as nossas atividades, elas têm que acreditar nessa potencialidade dos nossos estudantes, assim como a gente precisa acreditar na nossa potencialidade, sabe? Na nossa alta capacidade de fazer algo sempre melhor, né? Então, a problematização,
ela amplia, de fato, essa possibilidade, né? Elas vão ajudar os nossos estudantes a desenvolverem essa capacidade de resolução de problemas, de buscar essa resolução, né? É perguntando que a gente aprende e é perguntando que a gente ensina também, né? Boas perguntas fazem pensar, exigem articulação de saberes, pesquisa e investigação. E aí, só para finalizar, sobre o destaque que a gente está trazendo para a problematização, no próximo slide, então, como é que é possível... Olha, eu estou trazendo várias perguntas hoje. Como é que é possível estimular e mobilizar os nossos estudantes a buscarem saber mais sobre um conteúdo, uma atividade proposta? Então, e aí já vem a resposta logo em seguida, porque essa era uma pergunta meio que retórica mesmo, para a gente poder pensar sobre isso, né? A partir de um problema inicial, ou de um conjunto de boas perguntas, é possível mobilizar os nossos estudantes a quererem saber mais. E aí, vamos seguir para a aprendizagem colaborativa, porque a gente volta depois para a problematização de novo. A aprendizagem colaborativa, então, ela se fundamenta nessa premissa de que o conhecimento e a autonomia se constroem por meio da interação, né? E essa interação ela pode acontecer ou de forma presencial ou remota, e foi isso que a gente vivenciou, e é isso que a gente tem vivenciado, e foi isso que a gente foi aprendendo ao longo desses mais de 1 ano e meio aqui que a gente tem vivenciado, e sendo possível entre professor e estudante, estudantes reunidos em grupos, em grandes grupos, pequenos grupos, grupos de WhatsApp, ferramentas tecnológicas e quantas a gente aprendeu a usar e a manusear, rodas de conversa que vocês já trouxeram. As rodas de conversa remotas são esses quadradinhos um do lado do outro que a gente passou a ver no Meet, no Zoom, né, no Teams, mas não deixavam de ser rodas de conversa, né, gente? Isso que é bacana. E aí eu quero trazer, no slide seguinte, uma provocação. A gente tem uma clareza sobre o que é, então, a prática da aprendizagem colaborativa? Vamos ver? Presta atenção nessa afirmação que eu vou fazer. Uma prática bastante comum na aprendizagem colaborativa é formar grupos de trabalho em torno de uma temática e esperar que os estudantes se organizem, entreguem suas produções finais para avaliação. Não cabe ao professor fazer parte de outros contextos que envolveram as demais etapas de construção dessas produções. E aí vem uma pergunta logo na sequência dessa afirmação. Vocês concordam com essa afirmação? Se sim ou não, justifique a sua resposta. Então, essa também é uma forma de questionar. Quando a resposta vai ser sim ou não, peça para justificar a sua resposta, porque aí a gente consegue trazer o nosso raciocínio, né? Então, se a gente está falando do uso da problematização. E aí eu queria voltar para você, Tati, rapidinho aí. Os professores concordam com essa afirmação que a gente trouxe aí antes ou não? Como é que tem sido? Já colocaram alguma coisa? Estou pedindo para voltar na afirmação, Edna, por favor, Bora se lá. puderem voltar. Podemos sim. E aí eu repito para vocês, vamos lá? Uma prática bastante comum da aprendizagem colaborativa é formar grupos de trabalho em torno de uma temática e esperar que os estudantes se organizem e entreguem suas produções finais para avaliação. Não cabe ao professor fazer parte de outros contextos que envolveram as demais etapas de construção dessas produções. Ou seja, o professor só dá a atividade, pede que eles se organizam e recebe o trabalho final. Isso é uma prática da metodologia aprendizagem colaborativa. É isso que a gente está afirmando aqui. E aí, Tati? Muitos nãos agora. Porque o pessoal sempre coloca antes, muitos não. Muito obrigada, viu, professores? Valdeci, professora Cláudia, professora Sheila comenta que não. Muitos até acertaram a frase aqui, passou rápido. Ixi, agora perdi. Mas muitos já acertaram até a frase onde está o não ali, né, Edna? Exatamente. Ali tem uma pegadinha, né, gente? Tem um não ali que ele tira ele muda toda a história, né? E aí eu quero trazer no slide seguinte, ao invés de trazer a resposta, eu quero mostrar para vocês alguns pontos que justificam o que é de fato colocar a aprendizagem colaborativa em ação.
É quando o professor deve ajudar o estudante a conectar, olha isso, a atividade proposta com um contexto maior do que eles estão vivendo. Então, essa atividade e esse estudante e esse professor juntos deve acontecer o que nesse movimento? O professor deve orientar na organização dos agrupamentos, ou seja, ninguém melhor que o professor conhece a sua turma. Então, o professor sabe como vai funcionar um trabalho em grupo, com 4, com 5, com 3, com duplas, e sabe que aquele conteúdo talvez seja melhor colocar em dupla ou em trio, para que todos possam participar, para que não fique aquele distraído, às vezes, que fica no telefone ali, e que não participa, de fato, da organização e do trabalho em si. Então, o professor pode e deve ajudar nessa orientação. O professor deve acompanhar o desenvolvimento do trabalho, colaborando sempre com perguntas. Como é que está sendo o desenvolvimento? Né? Qual caminho vocês estão seguindo? Vocês já buscaram algumas outras informações? O que mais vocês acham que pode fazer? Com dicas e sugestões, mas sem fazer atividade para os estudantes, mas sempre ajudando-os nesse processo do caminho. Por quê? Porque, afinal de contas, o professor vai ajudar os estudantes a avaliarem o processo, o resultado e as aprendizagens. Essa aprendizagem ela não está só no resultado, ela está no caminho também. Quando o professor faz esse caminho com os estudantes, ele ajuda os estudantes a perceberem que o aprendizado está no processo também, muito mais do que só na entrega daquele trabalho final. Então, é muito importante que o professor acompanhe todo o caminho, tá bom? Então, isso é fundamental. E aí, eu queria, então, trazer para vocês no slide seguinte, podemos seguir aí, Mauro, para a gente refletir um pouco. No que se refere à metodologia ativa, problematização, eu falei que a gente ia voltar para a problematização, né? Vocês conseguem perceber como e em que momentos essa metodologia foi utilizada ao longo dessa nossa formação, desse nosso encontro de hoje? Ô, Tati, como o povo está muito rápido, a gente podia fazer a pergunta e eles irem respondendo e você trazendo aí. O que você acha? Sim, tem o delay aqui, vamos ver, peraí. Muitos concordando, viu, Edna, com essa questão do professor fazendo parte desse processo, né? O professor Ricardo, na hora que você comentou, o Ricardo tinha comentado antes aqui, o professor faz parte desse processo, né? Então, essa é a proposta aí. Vamos lá, deixa eu ver aqui. A professora Sheila comenta através das perguntas. A professora João comentou super interessante a formação de hoje. O pessoal perguntou do material, eu acabei de olhar, realmente não está lá no repositório. Assim que terminar, eu vou ver por que não está no repositório os slides de hoje, tá, gente? A professora Joaquim comenta nas questões feitas. A professora Márcia comenta a questão de questionamentos. Muitos agora comentaram questionamentos, questionando, né, os alunos. O professor Carlos comenta a situação de tomada de decisão. É basicamente isso, viu, Edna? A questão de questionamento e as situações aí propostas. Que bom, gente. Que bom que a gente consegue perceber, né, que ao longo da nossa formação a gente tentou também incluir aqui, foi trazendo no movimento de homologia de processo mesmo, né, buscando cada vez mais aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente fala, a gente vivencia e a gente experimenta, para que a gente possa levar para os nossos estudantes em sala de aula. Eu só tenho que dizer que eu tenho aprendido muito com vocês nesse processo todo, né, Tati? Além Sim. de falar mais devagar, Verdade. Além de não ser tão rápido assim, mas aprendido muito com vocês ao longo desse processo todo, tá bom? E aí, para a gente já ir caminhando para o nosso final aqui, fazendo a gestão do tempo também desse nosso encontro, eu queria trazer 2 slides que trazem destaque para esse material do Aprender Sempre, volume 3. Então, o material, ele já está lá na página da EFAP, onde eu já tinha trazido no começo, mas é bom sempre reforçar aqui no final, né? E nesse material, então, do volume 3, ele vai destacar, e como não dava tempo da gente entrar com profundidade nesse conteúdo, vale a pena, gente, fazer a leitura sobre esse momento, as atenções que a gente deve dar no momento antes, durante e depois desse momento do acompanhamento, né? Onde o coração desse momento, e aí a gente percebeu como esse encontro hoje foi leve,
é a mediação do professor, é a utilização dessas metodologias ativas. Então, vocês vão ver isso ao fazer a leitura desse material. E a carinha desse material, então, né, eu quero só destacar aqui para vocês, a carinha desse material no próxima página, no próximo slide, é a de sempre, né? Tá lá na página, então, da EFAP. Aqui está o link de acesso. Nos slides a gente tem sempre os links de acesso aos cadernos. Então, aqui está o link de acesso a esse caderno volume 3. E aí a gente tem uma reflexão final aqui no próximo slide e alguns comentários e algumas ideias para a gente finalizar esse encontro aqui. Mas, como reflexão final, a gente tem duas questões que a gente quer muito que vocês coloquem aí no diário de bordo de vocês. A primeira é, como é que eu posso inserir e proporcionar, eu sei, e a gente viu ao longo desse encontro de hoje, os depoimentos de vocês, que vocês têm inserido e trazido muita metodologia ativa para o processo de aprendizagem de vocês, né, de ensino-aprendizagem. Então, como é que eu posso inserir mais, cada vez mais, e proporcionar cada vez mais aos nossos estudantes a prática de metodologias ativas, principalmente nesse movimento, né, de retomada às aulas presenciais, com segurança, né, para que os nossos estudantes possam ser construtores de fato, de forma ativa do seu processo de aprendizagem, né? E a segunda questão é uma questão que também a gente traz hoje, mas a gente vai retomar depois no próximo encontro, porque, gente, no próximo encontro é o nosso último encontro, Tati. Fala sério. Nossa. Agora é o penúltimo do Aprender Sempre. O próximo já é o último. Como assim? Acabando Como assim vai acabar? E aí a segunda questão é essa questão para a gente já anotar aí no nosso diário. E a gente vai retomá-la no próximo encontro também. Vamos lá, vamos retomar? Quais os principais aprendizados que o material do Aprender Sempre, esse material específico de orientações para articulação e integração das competências socioemocionais, pode me proporcionar ao longo dessa trajetória. Então, a gente espera, de fato, que esses movimentos que a gente tem feito, de ajudá-los a pensarem, a refletirem, porque isso não é fácil, é algo que requer muito, de fato, um cuidado especial, que a gente faça parte por parte, que a gente dê um passo de cada vez, para que a gente possa pensar como, de fato, fazer a integração e a articulação das competências socioemocionais nesse material do Aprender Sempre, ou nas nossas atividades, nas nossas aulas, independente até do material do Aprender Sempre, né? Se a gente está falando de educação integral, é para as nossas aulas, né? É para os nossos componentes curriculares. Então, o que de fato isso agregou na nossa bagagem? O que isso de fato pode agregar no nosso processo de aprendizagem? Temos algumas reflexões aí, Tati? Eu não estou te ouvindo. Oi? Sim, Edna. É que eu estava vendo aqui, o pessoal está perguntando sobre o material. Eu já passei aqui adiante a informação, né, de que o pessoal ainda não recebeu. E a orientação que eu tive aqui, só falando do material, tá? Que o pessoal começou a comentar aqui quando você falou sobre o Aprender Sempre, que a equipe responsável já está organizando essa entrega. A informação que eu tive é que até o final de agosto, olha lá, olha a bronca que eu vou receber agora, os professores vão receber sim esse material, mas até lá no site da EFAP tem esse material para os professores olharem, tá bom? Mas eu já passei aqui adiante a informação de que não receberam ainda o volume 3, tá? E esse volume 3, mas lembrando que o da articulação das competências, ele é só virtual mesmo, né, Tati? Então, já está disponível, entrem lá para vocês acessarem. Isso, é mais o caderno do aluno, né, que eles estão perguntando aqui no chat. Sim. Tem alguma reflexão aí que você quer trazer agora ou a gente pode seguir? Pode seguir, Edna, pode seguir. Boa! Então, gente, essas duas reflexões, essas duas questões, a gente anota aí no nosso diário e a gente traz para o nosso próximo encontro, que no nosso próximo encontro a gente começa com elas. E aí, para finalizar, já seguindo para o nosso caminho final aqui, tem um slide aí que vocês já conhecem e que vai trazer essa questão de vamos compartilhar, né? Que tal compartilhar com os nossos outros colegas, com os colegas de outros componentes, o aprendizado, as experiências que a gente tem tido, né, para que a gente possa inspirar outros profissionais
multiplicar esse aprendizado e até valorizar as nossas práticas, né? Então, a gente tem aí os nossos grupos, vocês já têm os grupos instalados aí de WhatsApp ou de outras maneiras que vocês se reúnam, que se reúnem e que vocês trocam. Então, é muito importante essa troca. É na troca, é nessa formação de uma comunidade de práticas que a gente aprende com o outro, né? Aprende como o outro está fazendo. E aí, no slide seguinte, a gente retoma, então, a frase inicial do Einstein. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Mas a gente não retoma a frase só assim, para retomar. Imagina, que é isso? No encontro que a gente fala de problematização, não. A gente tem uma questão reflexiva aqui. Então, qual é a questão que a gente tem? Conseguimos ampliar o entendimento sobre essa frase ao longo desse nosso encontro? Então, o que de fato ampliou na nossa compreensão do uso dessa frase ao longo dessa formação de hoje? Aí sim, Tati, agora eu quero ver o que o pessoal vai colocar aí no chat. O que a gente tem? Vamos ver aqui, dá um tempinho, né? Vamos, porque eu fico achando que é tudo assim, né? Tipo, eu falo e eu já vou respondendo, mas tem o delay, né? Tem o delay. Muitos comentários aqui do material. Ai, meu Deus, tudo bem. Vamos lá. A professora Sheila comenta que sim. Deixa eu ver aqui. Muitos reivindicando o volume 3. Pode deixar, gente, eu tô falando, eu já passei aqui para frente a informação, então é normal, viu, Edna? Vai aparecer bastante agora. A professora Ed comenta, fomos além da imaginação. É isso mesmo, que foi apresentado lá no comecinho, né, Edna, do 2+2, né? Foi legal, muito legal a proposta dos professores ali, né? Deixa eu ver... A professora Camila comenta que sim, o professor Valcir comenta que sim, com certeza. O pessoal gostou bastante, viu, Edna? Muito obrigada, viu, professores? Ai, que bom, gente, que a gente conseguiu ir além da imaginação, né? Eu costumo dizer, eu ouvi outro dia, que assim, a imaginação por si só, ela não transforma. Porque a imaginação, ela continua sendo algo abstrato. Para que ela para que ela passe para a tangibilidade, né? Ela precisa ganhar esse algo a mais que a gente tem aí, que é a imaginação criativa. Uhum. Então, quando a imaginação passa a ser essa criatividade, ela passa a ganhar forma. Então, que a gente consiga com os nossos estudantes, por isso a frase do Einstein, né, de a imaginação é mais importante que o conhecimento, porque ela deve anteceder esse processo, mas ela não pode parar na imaginação. Porque senão ela fica exatamente naquilo que a gente tinha falado no começo, né? Sim. Eu me bloqueio e aí eu não falo e não trago as minhas contribuições, né? Uhum. E aí eu perco essa imaginação por medo, né? Por falar, não, vai ser bobagem. Então que a gente consiga dar esse passo a mais, como o professor bem colocou aí. Uhum. A gente tem alguns recadinhos agora para finalizar esse nosso encontro, né, Tati? O primeiro é um material que a gente queria recomendar para vocês, que é um material específico sobre acolhida. E aí a gente entende que a gente está nesse movimento de voltar para as escolas, né? De estar retomando aí as aulas presenciais. Nesse material do Instituto, a gente tem as estratégias para o acolhimento presencial com várias ideias de atividades que a gente pode fazer, utilizando competências socioemocionais aí nesse movimento, como a empatia, o respeito, a tolerância ao estresse, a organização, né? E aí, a imaginação criativa. Então, são competências destacadas nesse material. Uhum. Então, esse material está sendo bastante recomendado para que a gente utilize agora nesse início, nessa retomada. Tem também o link da avaliação, que está no próximo slide. Então, professores, façam a avaliação desse nosso encontro. Ela é muito importante. A gente lê, além dos comentários que vocês deixam no chat, a gente também lê as avaliações, para que a gente possa construir, de fato, cada vez mais um encontro que faça sentido para vocês. Porque se não fizer sentido para vocês, não tem graça, não tem por que a gente estar aqui. O próximo recado é da Tati. E aí a Tati vai trazer para vocês. O link, então, ele fica nos slides. Depois, quando vocês acessarem os slides, por favor, preencham a avaliação. É isso, né, Tati? Isso. Tem uma avaliação bem curtinha ali de como que foi. Não tem item para escrever, mas dá para os professores colocarem lá a avaliação.
Tati, esse slide, então, da divulgação do programa é contigo. Ah, tá. Os cursos Polar Casters, né? Que a indicação aí do dia, né? Até o dia 13 de agosto. A duração é de 12 semanas, né, professores? Ele é online, mediado online, para PEB 1 e PEB 2. Quando a gente, assim que terminar aqui, eu vou pedir para subirem, né, esses PPTs, porque realmente no site do repositório não tem, né? Então, aí os professores podem acessar por lá também. Tá ótimo, Tati. Então, a gente quer deixar aqui, mais uma vez, um grande agradecimento a vocês. Então, a gente tem aí mais um caderno do Aprender Sempre, dessa vez com esse destaque para a mediação dos professores. É um prazer estar nesses encontros com vocês, professores de matemática. Tem sido um aprendizado atrás do outro. Então, muito, muito obrigada por esse caminho. Tati, muito obrigada. Produção aí do estúdio, todo mundo, um beijo, muito obrigada. E cada um de vocês, professores em todo o estado de São Paulo, eu quero desejar de todo o meu coração um retorno, eu fico até emocionada, mas um retorno lindo para vocês, de segurança, seguros, vacinados, né? E que a gente possa ver as nossas escolas de novo com os nossos estudantes. Então, um ótimo trabalho. Obrigada, Tati. Obrigada, Edna. Obrigada a todos. E um bom dia. Obrigada, Edna.